Há quase 100 anos olhamos para o espaço com telescópios de alto desempenho. Mas algo localizado diretamente atrás da nossa galáxia foi até agora ignorado. Cientistas descobriram uma estrutura misteriosa, extremamente repulsiva e com estranha influência sobre nós. O que exatamente é e poderia ser uma força cósmica desconhecida? A estrutura representa um perigo, e por que não a vimos por tanto tempo? Em 2017, pesquisadores fizeram uma descoberta chocante que parece cena de um romance de ficção científica. Há uma enorme estrutura logo atrás da nossa galáxia que vem causando alvoroço na comunidade científica desde então. A descoberta da misteriosa entidade foi possível graças ao uso de tecnologias de rádio e infravermelho de última geração. Instrumentos avançados penetraram na escuridão cósmica e revelaram o que antes era invisível. Graças às tecnologias recentes, astrônomos são capazes de perscrutar ainda mais profundamente os cantos ocultos do universo, medindo e mapeando grandes estruturas. Desta forma, temos uma visão tridimensional do nosso cosmos, que parece estranha e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Mapas como esses mostram estruturas aproximadas, galáxias individuais que se reúnem em grupos e aglomerados, superaglomerados e duas entidades que parecem ser responsáveis pela dinâmica do universo conhecido. A estrutura escura observada pela primeira vez pelos astrofísicos da Sunny Stony Brook e do Flatiron Institute foi chamada de repelente de dípolos. Paul M. Sutter, um cosmólogo experiente, publicou um estudo que tenta decifrar a extensão da descoberta. O cientista traduziu conceitos físicos complexos em linguagem compreensível para que todos possamos compreender facilmente o que é exatamente essa estrutura única. Em seu trabalho, Sutter descreve o repelente de dípolos como uma espécie de supervazio, um gigantesco espaço vazio que se estende atrás da parede galáctica de nossa galáxia. A natureza e composição exatas da estrutura ainda são um mistério que cientistas tentam resolver. O que torna a estrutura tão especial é seu enorme tamanho e aparente capacidade de exercer uma força que afeta toda a nossa galáxia. Para falar a verdade, não parece um tanto perturbador que haja um vazio monstruoso e até então desconhecido se estendendo bem atrás de nós? Claro, a ideia pode também parecer fascinante. Precisamos descobrir o que exatamente é essa coisa e se ela pode nos influenciar de alguma forma. Uma coisa já é certa: a descoberta inovadora abre um capítulo totalmente novo na astronomia e na exploração de nossa vizinhança cósmica. Pressionando a Via Láctea. O enorme vácuo extragaláctico, que virou sensação como repelente de dípolos, não é só um grande nada. Uma força emana da estrutura que está literalmente afastando de si mesmo nosso grupo local de galáxias. Cientistas estão intrigados. Ninguém jamais imaginou estrutura tão grande e com tanta força. Nossa Via Láctea faz parte de um grupo de galáxias e se move pelo espaço a uma velocidade de cerca de 2 milhões de quilômetros por hora com as demais galáxias. Investigadores descobriram agora que este movimento é estimulado ou mesmo controlado por outra anomalia. Um enorme campo gravitacional que recebeu o nome de Grande Atrator. Este campo em si também parece estar em movimento e se dirige diretamente para uma estrutura ainda maior, o superaglomerado Shapley. A região do espaço em que este centro de atração está localizado é difícil de observar da Terra. Nosso sistema solar fica em um dos braços espirais externos da Via Láctea, exatamente oposto ao Grande Atrator e ao superaglomerado Shapley. Para observar as formações, devemos primeiro olhar através das estrelas e da poeira de nossa galáxia. Só recentemente conseguimos fazer isso, o que explica por que ninguém notou as enormes estruturas até agora. No entanto, observar e compreender estes fenômenos ainda é um desafio. O superaglomerado Shapley, a cerca de 650 milhões de anos-luz de distância, é densamente repleto de massa e continua a atrair mais massa para si, incluindo todo o superaglomerado de galáxias Laniakea, que inclui a nossa Via Láctea. Mas a atração da matéria para áreas concentradas como essa é apenas parte da dança das galáxias. Cientistas sugerem que deve haver algum tipo de contraparte. Uma região de baixa densidade, que ao contrário do atrator, não atrai a matéria, mas a afasta. É aqui que entra em ação o repelente de dípolos, pois poderia ser o misterioso antagonista do Roundelay cósmico. Significaria que não somos só ativamente atraídos pelo grande atrator. O repelente de dípolos empurraria nossa galáxia para longe de si mesma e, assim, para o centro de atração.
O fato de tais forças atuarem no universo é uma descoberta totalmente nova. Poderiam explicar por que as galáxias estão em constante movimento. Para onde a jornada galáctica está indo? Você consegue se imaginar sentado em uma bola que gira em torno de si mesma a cerca de 1.670 km por hora e simultaneamente se lança pelo espaço interestelar a cerca de 30 km por segundo? Ao mesmo tempo, nossa Terra em rotação e velocidade move-se com toda a galáxia em direção ao grande atrator a cerca de 600 km por segundo. É quase como um parque de diversões. Tudo gira e rodopia como um carrossel selvagem, só que não notamos absolutamente nada. Você e eu estamos sentados confortavelmente na nave espacial Terra, voando pelo espaço. Graças a cientistas como Paul Sutter, podemos vislumbrar esses processos incríveis e temos de admitir que são ideias fascinantes. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, em colaboração com cientistas dos Estados Unidos e da França, apontou algo interessante. A equipe criou pela primeira vez um mapa 3D perfeito do campo de fluxo galáctico, rastreando os caminhos que as galáxias percorrem enquanto viajam pelo universo. Os dados vêm de telescópios como Hubble e baseiam-se principalmente no movimento de galáxias, que mostram velocidades peculiares. Significa que essas galáxias estão se movendo mais rápido do que todo o universo está se expandindo. Consequentemente, o movimento destas galáxias não poderia ser explicado apenas pela expansão do universo. Outras fontes de dados, a partir das quais cientistas conseguiram reconstruir direções do movimento das galáxias, foram análises estatísticas da distribuição de massa no universo. Isso produziu uma imagem de regiões com densidade de matéria muito baixa. Estas regiões contêm mais matéria escura do que matéria visível e a matéria escura repele a massa para longe de si. Como você deve ter adivinhado, isso inclui o repelente de dípolos. Porém, também podem ser incluídos outros vazios, que não emanam uma força tão mágica como a estranha estrutura. Nos dados, investigadores também encontraram regiões demasiado densas, com muitas galáxias brilhantes que exercem atração sobre outra matéria, razão pela qual as galáxias formam superaglomerados e formações ainda maiores. O repelente de dípolos é atualmente a maior região do espaço quase livre de galáxias. Não está completamente vazio, mas possui um número relativamente pequeno de galáxias. As descobertas deixam claro que outras forças, além da rotação e da gravidade, estão em ação no nosso universo. O atrator e o repelente provam que empurrões e puxões também ocorrem. Agora, pesquisadores gostariam de saber como estão as poucas galáxias que viajam em espaços vazios tão enormes. Imagine que investigadores tenham calculado que a densidade de galáxias em vazios como o repelente de dípolos é tão baixa que os seres vivos em um planeta dentro de tal galáxia precisariam de séculos de desenvolvimento tecnológico para descobrirem a galáxia mais próxima. Nossos vizinhos galácticos mais próximos estão relativamente próximos. Cientistas conseguiram identificar a galáxia de Andrômeda a cerca de 2,537 milhões de anos-luz de distância no início do século XX. A pequena e a grande nuvem de Magalhães foram descobertas por astrônomos europeus já no século XVI, embora já tivessem sido observadas por culturas do Sul bem antes disso. Logo soubemos que nossa Via Láctea não poderia ser a única galáxia no espaço. Talvez vivemos em um setor do universo onde poucos planetas habitados existem, e por isso não detectamos quaisquer outras formas de vida. E em outras partes do espaço, a densidade de vida e de formas de vida seja maior. Encontraremos vida? Descobertas assim mostram que contamos com rápidos progressos científicos. Também levanta a questão se em breve estaremos prontos para investigar mais intensamente nossa vizinhança cósmica, em busca de vestígios de vida. Todas essas descobertas de grandes estruturas, enormes aglomerados de galáxias e toda a dinâmica dão naturalmente esperança de que deve haver outras formas de vida em algum lugar no espaço que talvez estejam a explorar as mesmas coisas que nós, ou estejam ainda mais longe. Tendo percebido que nossa Via Láctea é apenas uma das inúmeras galáxias do universo, nossos olhos se voltam com curiosidade para as inúmeras estrelas que abrigam essas galáxias. Cada uma dessas estrelas poderia ter planetas. Até agora, tem sido difícil estudar exoplanetas, os planetas que orbitam outras estrelas. Dificilmente são perceptíveis na vastidão do espaço, mas uma nova era da astronomia começou nas últimas décadas. Com telescópios avançados como Kepler e o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito TESS, astrônomos identificaram milhares destes mundos distantes
e fomos capazes de reconhecer seus primeiros detalhes. Parece haver uma variedade incrivelmente rica de gigantes gasosos e planetas rochosos semelhantes à Terra no universo. Se quisermos responder a estas questões de forma conclusiva, temos que procurar sinais ou bioassinaturas. Com os telescópios mais recentes, já estamos explorando as imediações dos exoplanetas. O telescópio espacial James Webb tem olhos tão aguçados que pode detectar grandes emissões de luz de cidades ou fábricas em planetas distantes. O telescópio pode determinar se há água e gases ao redor de um planeta que indiquem a presença de vida. No entanto, assim que descobrirmos um planeta semelhante à Terra, nossos cientistas enfrentarão um novo desafio, pois a maioria dos exoplanetas estão tão distantes que mesmo os sinais de rádio levam anos para chegar a esses locais. Um sinal para um sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri, a cerca de 4,37 anos-luz de distância de nós, levaria mais de 4 anos para chegar lá. As distâncias no espaço são tão imensas que métodos convencionais de comunicação, como ondas de rádio ou sinais ópticos, são impraticáveis para a comunicação interestelar. A ciência, porém, não dorme. É certamente apenas uma questão de tempo até que sejamos capazes de telefonar, até mesmo para regiões distantes do universo, com comunicação quântica e de neutrinos. Inscreva-se agora mesmo, os melhores vídeos ainda estão por vir.